comunicador antigo tinha que o comunicador de hoje perdeu? Bom, o comunicador antigo tinha texto, né? Ele tinha essa capacidade de improviso para assuntos diversos. Então, eu entendo que ele tinha espaço nos veículos, então ele tinha que se preparar mais para lidar com todos os assuntos da sociedade, os assuntos do nosso tempo. Quando a gente começou a ficar muito específico, né, um comentarista disso, um comentarista daquilo, foi muito importante trazer a especialidade. Mas você foi esvaziando também o comunicador e, às vezes, o locutor, que aconteceu na geração FM, a partir da segunda metade dos anos 80, o locutor passou a anunciar só música e promoção e não podia falar mais nada. Então, quando esse locutor se vê numa situação que ele precisa de improviso, que ele precisa resolver, seja num evento ou mesmo no microfone, aí precisa de alguém escrever para ele, porque ele também perdeu aquilo que você estava falando no início da internet. Você pede, você tem a coisa pronta, o texto pronto, aí você tem uma situação inesperada, você não resolve. Então, o comunicador antigo, eu entendo que eu era ouvinte desses comunicadores, grande parte deles. Testemunhal, né? Então, esse cara pegava um assunto e conseguia desenvolver esse assunto, né, de um jeito elegante, de um jeito analítico, né, de um jeito histórico. Ele conseguia colocar uma pauta, né, mesmo sem ter texto, mesmo porque aconteceu algo inesperado. Então, esse era o grande comunicador, essa é a grande escola de comunicador. Nem todo mundo tem essa habilidade para improviso, nem todo mundo tem habilidade para tantos temas importantes. Não que você tenha que ser o dono da verdade, mas você tem que ter um preparo para lidar com os assuntos do seu tempo. Então, o comunicador antigo, ele era mais exigido, tinha mais espaço para isso, e hoje você não tem, né? Locutor e comunicador, que tem muita pessoa que é só vozeirão, só. Só o locutor. Só Aí não dá, não tem Nós jeito. Temos exemplos na televisão, o próprio Ratinho, né? Ele não é locutor, ele é comunicador. E nós estamos precisando hoje de comunicadores. Eu acho que o momento do rádio hoje, com essa confusão toda que está na internet, com tanta influência, o rádio tem uma tradição muito boa, né? O rádio precisaria investir mais em comunicador, já que tem tantos outros meios para tocar música, e a música que a pessoa quer, a gente não atende o ouvinte com a mesma música. Então, o rádio está servindo para fazer marketing das bandas, das duplas, né? Música de trabalho, Crowley. Então, música, na verdade, é um plano de mídia. Então, está limitado. Então, as pessoas estão deixando de ouvir música em rádio e tem a sua programação, seu playlist no Spotify, tem no YouTube, essas coisas. Então, esse é o grande momento do rádio. Se o rádio entender isso como uma oportunidade e como uma forma de voltar a se fortalecer, realmente criar comunicadores, porque o mundo está difícil. Existem muitas dores no mundo e o comunicador de rádio é um grande amigo, uma possibilidade de conversa, para ajudar jovens, para ajudar casais, para ajudar pessoas que estão em dificuldades, né, que estão perturbadas com um mundo difícil. Um mundo muito exigente, a internet é cheia de mentiras, é muito complicada. Então o rádio pode ser esse veículo ético, porque a internet não é. O algoritmo não é ético, o algoritmo não tem compromisso. Não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com o calor daquilo que está gerando indignação. Então ele propaga aquilo que é mais acessado. Então ele não tem um julgamento moral. Você, como comunicador, sabe, eu, comunicador, sei, é o seguinte: esse assunto eu não vou entrar, isso aqui é uma bobagem, isso aqui tem um viés muito perigoso, isso aqui eu não tenho assunto. E mesmo se alguém vem, se você tem uma rádio com mais gente preparada para essa comunicação, a gente vai ajudar a nossa cidade, a gente vai ajudar o Brasil, a gente vai ajudar o mundo. Porque aí eu pego os assuntos que estão perturbando as pessoas, adoecendo as pessoas. Comentar eles, pelo menos. A doença mental é um problema de epidemia mundial. E por que é doença mental? Porque as pessoas estão loucas? Não, é porque o mundo está louco. Está difícil elaborar o mundo. Se nós temos 700 mil pessoas cometendo suicídio por ano, e são pessoas jovens, e são pessoas estudadas, não são pessoas com um problema psicológico, mental simples, são pessoas que você não sabe que está do seu lado, daí você vai saber. Aquele jornalista, aquele empresário, sabe, aquele CEO, aquele jovem de 17 anos, está dificuldade para ele conversar com o mundo.
E ele vai para a internet e tem exemplos, modelos, exigências, e ele não tem tempo, não conseguiu ter. Algumas pessoas têm dificuldade de elaborar essa complexidade de informação e essas mentiras, essas distorções. Então, se é difícil ser eu mesmo para as exigências desse mundo, eu acho que esse mundo não é para mim. Então, o rádio, eu tenho defendido isso, ele precisa voltar a se comunicar. E não é comunicar serviço mais. Não é comunicar o trânsito, porque isso aí a internet está fazendo isso, o tempo é o seguinte. Eu preciso falar com o ouvinte, eu preciso ouvir o ouvinte, eu preciso entrar nas questões sensíveis. Troca. Eu preciso falar o seguinte, olha, não é só você que está com essa questão, sabe? Existem entidades, existe apoio, claro, terapêuticos e tal. O rádio é terapêutico, mas não é um terapeuta. Mas o rádio, da minha vida de rádio, eu tenho essa experiência de comunicação positiva, de comunicação inspiradora no Nova Manhã, e eu vi as pessoas que chegavam até mim. Eu descobri o meu propósito por isso. Porque as pessoas chegam, elas têm um rasgo na alma. E a gente pensa, quando você falava o rádio, que era da empregada doméstica, que era da mulher, que não teve escolaridade, que estava ouvindo o rádio. Não. Eu ouvi pessoas no rádio, FM, AB, empresários, gente com muito boa formação, né, que me chamou para conversar e falou, pô, você não sabe o que aconteceu nessa empresa, o que aconteceu comigo por causa daquilo, como é que eu estava naquela fase da vida. Então, quer dizer, a gente fica falando de um jornalismo que é tóxico, que é agressivo, a gente dá uma atenção especialmente para as notícias federais, as notícias terríveis. Você, olha, vamos voltar a dar atenção para o ser humano? Vamos falar com esse ser humano que está vivendo num mundo difícil. O mundo não está fácil. E esse é o lugar do rádio. O rádio não foi sempre o amigo. O rádio não sempre disse você em primeiro lugar. Então eu preciso olhar para essa pessoa e falar, vem. Esse é o papel. Senhores de rádio, empresários de rádio, olha, deem espaço para essa comunicação. Não é autoajuda isso. Não é religião isso. É preparar comunicadores para usar música, usar as coisas, falar assim, olha, o dia vai ser difícil, mas vai dar certo, você tem condições, você está precisando de uma ajuda, tem algum lugar. Sabe, elabora histórias, existe espaço para isso. Se você cria o espaço, os comunicadores vão aparecendo. Se você limita, os comunicadores desaparecem. Você falou aqui de uma coisa importante. Por que os comunicadores antes eram melhores ou piores? Acontece, não é que não teve comunicadores na geração do FM. É que não teve espaço para os comunicadores. Você privilegiou 15 músicas por hora, porque você achava que música era o único valor que você vendia. Vinheta música. Vinheta música. Não, temos que vender música. Por quê? Eu estava atendendo o comercial de uma gravadora quando a gente começou a comercializar muito o espaço musical como um negócio da rádio, que é importante, sim. Mas, olha, essa pessoa que ouve essa música, ela tem outras carências, ela tem outras necessidades, ela tem outras questões com o mundo. Ela não quer ouvir só humor, ela não quer ouvir só o jornalismo, não quer ouvir só futebol. Ela quer que alguém fale com ela, ô pai, tem pai que acorda de manhã para trabalhar e está rasgado, porque aquele filho dele está silencioso no quarto. Ele perdeu até a comunicação com aquele filho também não se entende com o pai. E esse pai vai trabalhar angustiado. Ele não sabe o que fazer. Esse filho também, ele não vai encontrar uma rádio que fale com ele. Ao contrário, vai exigir dele que ele seja igual influência, exigir dele que ele seja isso. Então a gente não está tratando dos temas relacionados à diversidade, à sexualidade de um jeito aberto, sobre política mesmo, sobre futuro. Aí parte das pessoas são mais frágeis, são mais sensíveis. Esse é um lugar para o comunicador. O comunicador tem que estar para isso. Também, né? É uma combinação de tudo. Você falou uma coisa interessantíssima. O rádio precisa voltar a falar com o ouvinte. Voltar a falar com o ouvinte. Ele não fala mais com o ouvinte. O rádio quer ser a internet de hoje. Ele quer ser a internet. Vai perder todas. Não, isso aí. Vai perder todas para a internet. Isso. Rádio é o amigo, é o que vai falar com você. É que vai falar da Dona Maria, do São Joaquim, do São Antônio. A internet não vai fazer isso. Só que a rádio quer ser a internet. E não é. É isso aí.
O rádio vai ser uma amizade com outras camadas de profundidade. Que interessantíssimo. Olha, os donos de rádio deviam ouvir, porque as rádios estão se acabando, cara. Estão se acabando, estão perdendo de 10-0 para a internet. Haja visto, você sabe disso, de 40, 50 rádios que nós temos, se 10 estão com vida saudável financeira, é muito. Não, e o que elas estão fazendo? Mais do mesmo. Pronto, você falou tudo. É isso mesmo, você falou tudo. Eu copio a outra no jornalismo, eu copio a outra no esporte, copio a outra no musical, eu copio a outra no humor. E eu não inovo, não faço uma coisa, não trago uma proposta nova, não arrisco. Não inovo, não. Não volto no tempo certo. E nem aproveito o meu propósito, o meu DNA poderoso